Ela trabalhou 11 anos naquela mansão sem receber um obrigado sequer. Foi humilhada, ignorada e tratada como se fosse invisível. Mas quando o milionário caiu no chão e perdeu tudo o que sabia sobre si mesmo, foi ela, a simples empregada que ninguém respeitava, a única que ficou do lado certo. Clara acordou antes do sol naquele dia, igual fazia todo dia há 11 anos. Pegou o avental, amarrou atrás e foi para a cozinha da mansão Valente no escuro ainda, só com a luz amarela do corredor acesa. Não precisava de alarme. O corpo dela já sabia o horário, sabia o caminho, sabia cada degrau que rangia, sabia qual gaveta emperrava e qual porta fechava torta. Ela conhecia aquela casa melhor do que qualquer pessoa que dormia nela. Preparou o café, cortou as frutas, organizou a mesa do café da manhã com aquela precisão silenciosa de quem faz as coisas bem, não porque alguém vai elogiar, mas porque é assim que ela foi criada. Cada xícara no lugar certo, cada guardanapo dobrado, cada detalhe no ponto. Viviane desceu as escadas por volta das 8 da manhã com aquele jeito de quem acordou irritada com o mundo. Cabelo arrumado, roupa impecável, expressão fechada. Sentou na cabeceira da mesa, olhou para o café, olhou para a mesa e então olhou para Clara com aquele olhar que Clara conhecia de cor. O olhar que vinha antes de alguma coisa ruim. Esse copo está manchado, Viviane disse, empurrando o copo de suco na direção de Clara sem nem levantar da cadeira. Clara pegou o copo, olhou. Havia uma marca quase imperceptível na borda, do tipo que qualquer pessoa normal nem notaria. Ela foi trocar sem dizer nada. Sabe o que é o problema com você? Viviane continuou, agora com a voz mais alta, claramente querendo que os outros funcionários que circulavam pela área ouvissem. Você faz as coisas no automático, sem atenção, sem cuidado. 11 anos aqui e ainda não aprendeu que nessa casa a gente não aceita desleixo. Clara voltou com o copo limpo, colocou na mesa e ficou parada com as mãos na frente do corpo. Não respondeu, não se defendeu. Abaixou a cabeça levemente, como quem engole alguma coisa que dói, mas que já aprendeu que não adianta cuspir. Do corredor, Rodrigo Valente observou a cena por alguns segundos. Estava de terno, pasta na mão, pronto para sair. Olhou para Viviane, olhou para Clara e foi embora. Não disse nada, só virou as costas e saiu. Clara sentiu aquilo. Sentiu como se sentisse todas as vezes, mas respirou fundo, pegou o pano de prato e voltou para a cozinha. O dia passou como quase todos os outros dias naquela mansão. Rodrigo foi para a empresa cedo e voltou no fim da tarde, com aquela cara de quem carrega peso demais. Os filhos apareceram e sumiram. Viviane passou a tarde num almoço fora. Clara limpou, organizou, preparou, arrumou, guardou. Fez tudo o que precisava ser feito sem que ninguém pedisse, porque ninguém precisava pedir. Ela simplesmente sabia. Foi por volta das 6 da tarde que o barulho ecoou pelo corredor. Um barulho pesado, seco, como alguma coisa grande caindo de uma vez só. Clara estava no corredor do segundo andar quando ouviu. Parou. O coração acelerou, antes mesmo de ela entender o que tinha acontecido. Largou o que tinha na mão e foi na direção do som. A porta do escritório estava entreaberta. Ela empurrou. Rodrigo estava no chão, ao lado da mesa, com o rosto virado para o lado e os olhos semiabertos. Não estava inconsciente de todo, mas também não estava presente. Tentava mover os lábios e não conseguia formar palavras direito. A mão direita se movia devagar, como se estivesse tentando se apoiar em alguma coisa que não estava lá. Clara entrou correndo, ajoelhou no chão ao lado dele e segurou a cabeça dele com as duas mãos para impedir que ele se machucasse mais. Gritou por socorro com uma força que ela mesma não sabia que tinha. Gritou de novo e de novo. Rodrigo, me olha aqui. Fica acordado. Ele virou os olhos na direção dela. Por um segundo pareceu que ia dizer alguma coisa, mas não saiu nada.
Os outros funcionários chegaram primeiro. Depois, Henrique apareceu na porta com o celular na mão, mais surpreso do que preocupado. Isabela chegou atrás, com a mão na boca, mas os olhos frios. Viviane foi a última a entrar, e o que Clara viu naquele momento ficou gravado nela para sempre. Antes de se aproximar do marido, Viviane foi até a mesa. Abriu a gaveta, tirou alguma coisa, dobrou rápido e colocou dentro da bolsa que carregava no braço. Só depois disso se aproximou de Rodrigo no chão. Clara viu. Ninguém mais viu. Mas ela viu. O resgate chegou em poucos minutos. A mansão virou um caos controlado daquele jeito que acontece quando pessoas ricas precisam parecer que estão desesperadas sem realmente estar. Todos falavam ao mesmo tempo. Ninguém sabia direito o que fazer. Os paramédicos pediram espaço e ninguém saiu do lugar na primeira vez. Clara saiu. Recuou até a porta, encostou na parede do corredor e ficou olhando enquanto Rodrigo era colocado na maca. Quando a maca passou por ela, por uma fração de segundo, os olhos dele encontraram os olhos dela. Ela não sabe dizer se ele estava vendo de verdade ou se foi impressão. Mas aquele olhar foi o que fez ela pegar a bolsa e ir atrás. Ninguém chamou Clara para ir ao hospital. Ninguém disse que ela podia ir. Ela simplesmente foi, porque não conseguia ficar. Na clínica Renascer, a família ocupou a sala de espera reservada como se fosse um direito. Clara ficou do lado de fora, no corredor comum, sentada numa cadeira de plástico entre desconhecidos. Esperou horas. Não tomou água, não comeu nada, não olhou para o celular. Só esperou. O médico responsável saiu para conversar com a família por volta das 10 da noite. Clara não ouviu tudo, mas ouviu o suficiente. Ouviu a palavra memória, ouviu não reconhece, ouviu precisa de tempo e ouviu claramente Viviane perguntando quanto tempo levaria para ele poder assinar documentos. Não foi uma pergunta de esposa preocupada com o marido. Foi uma pergunta de sócia preocupada com o negócio. Clara ficou olhando para o chão do corredor por um longo tempo depois disso. Pensou nos 11 anos. Pensou no copo manchado daquela manhã. Pensou no olhar de Rodrigo quando ele passou por ela no corredor sem dizer nada depois de ver a humilhação. E pensou no que Viviane tirou da gaveta antes de se aproximar do marido caído no chão. Enquanto isso, dentro da sala reservada, Henrique já estava no telefone com alguém da diretoria da empresa. Isabela respondia mensagens sem parar. Viviane tinha pedido um café e estava sentada de pernas cruzadas com a bolsa no colo. Clara levantou da cadeira de plástico, foi até o bebedouro no fundo do corredor, tomou um copo d'água e voltou para o mesmo lugar. Sentou de novo, cruzou as mãos no colo. Ela não sabia ainda o que estava guardado naquela bolsa de Viviane. Não sabia o que viria nos dias seguintes. Não sabia que tudo que ela tinha construído em silêncio ao longo de 11 anos estava prestes a ser a única coisa que salvaria aquele homem de perder não só a memória, mas tudo que ele tinha construído na vida. Ela só sabia que não conseguia ir embora. E às vezes é exatamente isso, ficar quando todos os outros pensam em ir, que muda tudo. Rodrigo Valente voltou para a mansão 3 dias depois. Veio sentado no banco traseiro do carro, olhando pela janela como quem nunca tinha visto aquela rua antes. E, de certa forma, era verdade. Para ele, não tinha. O portão automático abriu, o carro entrou pelo caminho de pedras que cruzava o jardim e Rodrigo olhou para a fachada da mansão com uma expressão que ninguém na família soube interpretar. Não era admiração, não era alívio. Era o olhar de quem está tentando reconhecer alguma coisa que deveria ser familiar e não é. Viviane segurou o braço dele quando ele desceu do carro. Ele deixou, mas não correspondeu. Entrou pela porta principal, olhando para os lados, para os quadros nas paredes, para a escadaria, para o lustre imenso no teto da entrada, como se estivesse visitando a casa de outra pessoa. "Você se lembra dessa sala?"
Viviane perguntou com aquela voz adocicada que Clara nunca tinha ouvido ela usar antes. Você mesmo escolheu cada detalhe dessa decoração. Você sempre foi muito exigente com essas coisas. Rodrigo olhou para a sala. Ficou em silêncio por alguns segundos. Não, ele disse simplesmente, e continuou andando. Viviane trocou um olhar rápido com Isabela. Os dois não precisaram falar nada. Clara, que estava no corredor com um pano na mão, fingindo limpar uma superfície que já estava limpa, viu tudo. Nos dias seguintes, a mansão virou um palco. Viviane contratou uma cuidadora, uma mulher chamada Rosana, que chegou com um caderno de anotações e uma postura clínica que desaparecia completamente quando Isabela entrava no quarto. Clara percebeu rápido que Rosana não reportava ao médico. Reportava à filha. Cada coisa que Rodrigo dizia, cada reação que ele tinha, cada nome que ele tentava lembrar, chegava ao ouvido de Isabela antes de chegar a qualquer outro lugar. Henrique nem apareceu nos primeiros dias. Estava na empresa. Assumiu a cadeira do pai com uma naturalidade que assustava. Convocou os diretores, se apresentou como responsável temporário pelas operações e mandou um buquê de flores para o pai com um cartão que dizia melhoras. Como se flores resolvessem. Como se um cartão cobrisse o tamanho do que ele estava fazendo. Rodrigo passava os dias vagando pela mansão. Ia de um cômodo para o outro sem destino. Parava na frente de objetos, de fotos, de portas fechadas, como se esperasse que alguma coisa surgisse de dentro dele e explicasse tudo. Às vezes ficava parado por minutos inteiros na frente de uma janela, olhando para o jardim sem realmente ver nada. Viviane tentava preencher esses silêncios com histórias. Contava como eles se conheceram, como foi o casamento, as viagens que fizeram, as conquistas da empresa. Contava com detalhes demais, rápido demais, como quem está lendo um roteiro decorado. Rodrigo ouvia, mas Clara, que passava pelo corredor e escutava pedaços dessas conversas, percebia que ele ouvia do jeito que se ouve uma língua estrangeira, entendendo as palavras, mas não sentindo nada. Foi no quarto dia que ele chegou até a cozinha. Clara estava de costas, lavando louça, quando ouviu os passos. Virou e viu Rodrigo parado na entrada da cozinha, de pijama, descalço, com aquela expressão perdida que ele carregava desde que voltou. Ela não se assustou, não fez aquela cara de coitado que todo mundo fazia quando ele aparecia. Só parou o que estava fazendo e disse com naturalidade: "Bom dia." Ele entrou devagar, olhou ao redor e puxou uma cadeira. Sentou. Clara voltou para a louça. O silêncio entre os dois não era incômodo. Era só silêncio. "Você quer água? Café?" Ela perguntou sem se virar. "Água," ele disse. Ela colocou um copo na frente dele. Voltou para a pia. Rodrigo ficou olhando para o copo por um momento e depois perguntou: "Quem é você?" "Sou Clara. Trabalho aqui há 11 anos." Ele assimilou isso. 11 anos. Isso. "E você me conhece bem?" Clara pensou antes de responder. Tinha jeitos diferentes de responder aquela pergunta. Escolheu o mais honesto. "Conheço seus hábitos. Sei como o senhor gosta do café. Sei que não come ovo de manhã. Sei que quando está preocupado fica andando pelo corredor de madrugada. Mas conhecer de verdade uma pessoa é outra coisa." Rodrigo ficou quieto. Depois disse: "Você é a única pessoa nessa casa que não tenta me convencer de alguma coisa." Clara não respondeu, mas por dentro sentiu aquela frase pousar com um peso que ela não esperava. Naquela tarde, enquanto recolhia o lixo dos cômodos, Clara chegou no escritório. A lixeira estava cheia de papéis rasgados, pedaços pequenos misturados com outros resíduos, como se alguém tivesse rasgado com pressa e jogado fora sem pensar direito. Ela não ia prestar atenção, mas um fragmento chamou o olhar. Tinha o nome da empresa de Rodrigo impresso, e abaixo uma sequência de números grandes, do tipo que aparece em contratos e transferências. Ela olhou para a porta.
olhou de volta para o lixo. Juntou os fragmentos maiores com cuidado, dobrou num papel de pão que tinha no bolso do avental e guardou. Não sabia o que eram. Não sabia se significavam alguma coisa. Mas alguma coisa nela disse para não jogar fora. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Clara soube porque estava acordada também, sentada na pequena mesa do seu quarto nos fundos da mansão, com os fragmentos de papel espalhados na frente dela, tentando encaixar os pedaços como um quebra-cabeça impossível. Ouviu os passos dele no corredor por 2 vezes. Aida e volta. Aida e volta. Mais tarde, quando já passava da meia-noite, ela foi até a cozinha pegar água e encontrou ele lá, sentado no escuro, com um livro velho aberto na mesa, mas os olhos longe do livro. Ela acendeu a luz pequena do armário, não a luz do teto, e foi até a geladeira. "Quer alguma coisa?" perguntou baixinho. "Não, só não consigo ficar parado." Ela encheu 2 copos de água, colocou um na frente dele e sentou do outro lado da mesa. Não disse que ia ficar bem. Não disse que a memória voltaria. Não disse nada daquilo que todo mundo fica dizendo quando não sabe o que dizer. Ficou ali, tomando água, no silêncio da cozinha escura. E foi Rodrigo quem quebrou o silêncio, depois de um tempo longo. "Você tem medo de alguma coisa?" ele perguntou, olhando para o copo. Clara pensou de verdade antes de responder. "Tenho medo de trabalhar a vida inteira para algo e no final não restar nada. Não de dinheiro, de importância, de ter feito diferença para alguém." Rodrigo ouviu. Ficou olhando para ela por um momento e disse com uma voz baixa e estranhamente lúcida: "Eu acho que eu tinha esse medo também. Antes." Clara não respondeu, mas algo naquele antes a perturbou por dias, porque ele não disse tenho, disse tinha, como se, sem a memória do que construiu, sem o peso do que acumulou, sem o nome e o título e o patrimônio, ele fosse uma pessoa um pouco mais leve, um pouco mais real. E essa percepção, simples assim, foi a primeira rachadura verdadeira em tudo que a família estava tentando construir ao redor dele. Clara não dormiu direito naquela noite. Ficou deitada de olhos abertos no teto do seu quarto pequeno, nos fundos da mansão, com os fragmentos de papel dobrados dentro do bolso do avental que estava pendurado na cadeira. Não sabia o que eram. Não sabia se devia se importar. Mas sabia, com aquela certeza silenciosa, que vem de anos observando pessoas, que alguma coisa naquela casa estava errada de um jeito que ia além de um marido sem memória e uma família preocupada. Levantou antes do sol, igual sempre. Fez o café, preparou a mesa e ficou de olho em cada movimento de cada pessoa que desceu as escadas naquela manhã. Viviane desceu primeiro, bem vestida, com a bolsa no braço e o celular na orelha. Falava baixo, mas Clara, que estava na copa ao lado, ouviu o suficiente. Ele ainda não lembra de nada relevante. Continua assim. Pode seguir com o que planejamos. Desligou antes de entrar na sala de jantar e virou para Clara com aquela expressão de sempre. O café está frio. Não estava. Mas Clara foi trocar assim mesmo. Isabela desceu depois. Passou direto pela mesa sem comer nada. Foi até o corredor e ficou alguns minutos em conversa baixa com Rosana, a cuidadora. Clara não ouvia as palavras, mas via o caderno que Rosana tinha sempre na mão sendo aberto, páginas sendo apontadas. Isabela assentindo com a cabeça. Quando Rosana subiu de volta para o quarto de Rodrigo, Isabela guardou alguma coisa no bolso do casaco e saiu da mansão sem dizer nada para ninguém. Rodrigo desceu por último devagar, segurando no corrimão. Estava com uma expressão diferente naquele dia. Não era a expressão perdida dos dias anteriores. Era algo mais tenso, como quem acordou com um pensamento pesado que não consegue identificar, mas também não consegue ignorar. Ele foi direto para a janela da sala e ficou parado olhando para o jardim. Clara chegou perto com uma xícara de café e colocou na mesinha ao lado da janela, sem dizer nada.
Ele olhou para a xícara, depois olhou para ela. Tive um sonho essa noite, ele disse, sem que ela tivesse perguntado nada. Ou uma memória. Não sei distinguir ainda. Clara esperou. Tinha uma mulher num corredor. Alguém estava gritando com ela. Ela ficou parada, com a cabeça baixa, e ninguém fez nada. Ele pausou. Eu estava lá. E também não fiz nada. Clara sentiu o peito apertar. Ficou quieta. Você sabe quem era essa mulher? Ele perguntou, olhando direto para ela. Não sei dizer o que o senhor sonhou. Ela respondeu com cuidado. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento longo. Depois, virou de volta para a janela. Era você, ele disse baixinho. Eu não sei como sei, mas sei. Clara não respondeu. Pegou a bandeja vazia e voltou para a cozinha. Só quando empurrou a porta e ficou sozinha é que deixou o ar sair devagar, como quem estava segurando sem perceber. Foi naquela mesma manhã que Viviane chamou Clara num canto. Esperou os outros funcionários saírem do corredor, olhou para os dois lados e chegou perto com aquele jeito de quem vai dizer algo que não quer que fique registrado em lugar nenhum. A voz era baixa, mas cada palavra estava afiada. Eu vou ser direta com você, Clara. Você trabalha aqui há muito tempo e eu sempre respeitei isso, mas o que está acontecendo com Rodrigo é um assunto de família. Só de família. Você não faz parte disso. Parou, deixou a frase pousar. Se eu souber que você está tendo conversas com ele além do que é estritamente necessário para o seu trabalho, você sai dessa casa sem acerto, sem referência e sem explicação. Você me entendeu? Clara olhou para Viviane nos olhos, não desviou. Entendi, disse. Viviane ficou esperando alguma coisa mais. Talvez um tremor, talvez uma lágrima, talvez um pedido. Não veio nenhum dos três. Clara segurou o olhar até Viviane ser ela a desviar primeiro. Depois virou e foi embora pelo corredor com o pano de limpeza na mão. Por fora, estava inteira. Por dentro, estava com as mãos tremendo. Mas não jogou fora os fragmentos de papel. Naquela tarde, enquanto organizava a área da lavanderia, Clara espalhou os pedaços na bancada e tentou montar o que conseguia. Eram folhas de algum tipo de documento formal. Isso era claro pelo papel e pela fonte. Tinha o nome do Grupo Valente impresso num canto, tinha colunas com números, tinha o que parecia ser uma data e, abaixo dela, uma linha para assinatura. Mas as partes mais importantes estavam faltando, rasgadas em pedaços pequenos demais para recuperar. O que ela tinha era pouco, mas era alguma coisa. Guardou tudo de volta, dessa vez dentro de uma lata de biscoito vazia que tinha no armário do seu quarto. Fechou a tampa, colocou a lata no fundo da prateleira, atrás de algumas roupas dobradas. E ficou olhando para aquela prateleira por um momento antes de sair e fechar a porta. 3 dias depois, o médico de Rodrigo fez uma visita à mansão. Não era o médico particular que a família contratou, que aparecia uma vez por semana, fazia perguntas rápidas e ia embora. Era o doutor Fábio, o neurologista da clínica Renascer, que ligou com antecedência e disse que queria ver o ambiente onde o paciente estava se recuperando. Viviane recebeu ele com sorrisos e chá gelado e mostrou a mansão como se fosse uma apresentação. O médico ouviu tudo com atenção, fez anotações, conversou com Rodrigo por quase 1 hora no escritório e, quando saiu, pediu para dar uma volta rápida pela casa sozinho, como parte do protocolo de avaliação do ambiente. Foi no corredor da ala de serviço que ele cruzou com Clara. Ela estava com uma pilha de toalhas nos braços e parou quando o viu. Ele olhou para os 2 lados e baixou a voz. Você é Clara? Sou. Fui eu quem atendeu o Sr. Rodrigo na clínica. Ele mencionou seu nome 2 vezes durante a avaliação de hoje, sem que eu perguntasse. Fez uma pausa. Eu preciso te dizer uma coisa que não posso dizer para a família, porque não vai ser bem recebido. Clara esperou. A recuperação dele depende de estímulos emocionais verdadeiros, memórias afetivas reais, não de roteiros.
Ele escolheu a palavra com cuidado. O que tem acontecido aqui, as histórias que estão sendo contadas para ele, são organizadas demais, estruturadas demais. O cérebro reconhece a autenticidade de um jeito que a gente ainda não consegue medir direito em exame nenhum. Se ele está reagindo melhor com você do que com a família, tem uma razão para isso. Clara ficou olhando para ele. O que o senhor quer que eu faça? Nada diferente do que você já está fazendo, ele disse. Só não para. E foi embora pelo corredor antes que alguém os visse juntos. Isabela viu, não a conversa inteira, mas viu o médico parado perto de Clara. Viu os dois falando baixo, viu a expressão de Clara quando ele foi embora. E aquilo foi suficiente. Naquela noite, Clara ouviu a discussão através da parede fina que separava a sala de estar do corredor lateral. Isabela e Viviane falavam sem se preocupar muito com o volume, porque achavam que ninguém estava por perto. Ela precisa sair antes do fim da semana. Se a gente demite agora parece suspeito. Ele já perguntou por ela uma vez. Então a gente não demite, a gente realoca. Área externa, jardim, longe dele. E se ele perguntar de novo? Aí a gente diz que ela pediu para mudar de função, que preferia trabalhar do lado de fora. Uma pausa. Ele não vai lembrar de nada diferente. Ele nunca lembra. Clara encostou na parede do corredor e fechou os olhos por um segundo. Respirou. Abriu. Voltou para o seu quarto, sentou na beira da cama e ficou olhando para a prateleira onde estava a lata de biscoito fechada. Pensou em ir embora por conta própria. Pensou em pegar as coisas, fechar a porta e nunca mais voltar. Seria mais fácil. Seria menos doloroso do que esperar ser empurrada para fora aos poucos, como se não valesse nenhuma demissão direta. Mas pensou no Dr. Fábio dizendo, não para. Pensou em Rodrigo na janela dizendo, era você. Eu não sei como sei, mas sei. Pensou nos fragmentos de papel na lata. Pensou nos 11 anos. Pensou em quantas vezes tinha abaixado a cabeça e ficado quieta enquanto devia ter falado. Não foi embora. Faltava pouco para meia-noite quando ouviu passos no corredor. Conhecia aqueles passos. Eram os de Rodrigo. Aquela caminhada lenta e irregular que ele tinha desde que voltou para casa, como se ainda estivesse encontrando o próprio ritmo. Ela esperou. Os passos pararam do lado de fora do seu quarto. Uma batida leve na porta. Clara abriu. Rodrigo estava ali, de pijama, com os cabelos despenteados e aquela expressão que ela já conhecia bem. Não era a expressão perdida do começo. Era uma expressão de alguém que está começando a enxergar coisas que não quer enxergar. Não consigo dormir, ele disse. Eu sei, eu ouço o senhor andando. Ele ficou na entrada por um momento, olhando para o chão. Você estava chorando mais cedo. Clara não respondeu de imediato. Como o senhor sabe? Ouvi, através da parede. Pausa. O que aconteceu? Ela considerou mentir. Considerou dizer que estava bem, que não era nada, que ele não precisava se preocupar. Eram as respostas mais seguras, eram as respostas que ela teria dado em qualquer outro momento dos últimos 11 anos. Mas olhou para aquele homem parado na entrada do seu quarto pequeno, sem memória, sem as armaduras que o dinheiro e o poder dão para uma pessoa, sem nenhum dos escudos que ele provavelmente usava antes, e não conseguiu mentir. Vão me afastar do Senhor, ela disse. Disseram que vou trabalhar só na área externa a partir de agora. Rodrigo ficou quieto por um tempo que pareceu longo. Por quê? Porque eu converso com o Senhor, e isso incomoda. Ele levantou os olhos para ela. Havia alguma coisa diferente naquele olhar. Não era mais o olhar perdido de quem não reconhece nada. Era o olhar de quem está começando a reconhecer o que está errado. Ninguém vai te afastar de lugar nenhum, ele disse, com uma calma que não era passividade. Era decisão. Clara olhou para ele por um momento. Depois disse baixinho, com todo o respeito, o senhor ainda não tem força suficiente para fazer essa promessa. Rodrigo não respondeu, mas também não foi embora. Ficou parado ali, na entrada do quarto dela, olhando para o chão,
como se estivesse processando aquela frase em camadas, como se soubesse, no fundo de algum lugar, que a memória perdida não tinha apagado, que ela tinha razão. E que exatamente por isso precisava mudar isso. Naquela noite alguma coisa mudou dentro de Rodrigo Valente. Não era uma memória. Era algo mais antigo que memória. Era caráter. E caráter, diferente de lembrança, não some com uma queda. O comunicado veio na manhã seguinte, entregue por Viviane com aquela frieza administrativa de quem demite funcionário por e-mail. Clara foi chamada à sala de estar antes das 7 da manhã, antes mesmo de terminar o café da mansão, e informada que a partir daquele dia suas funções seriam restritas à área externa. Jardim, lavanderia do anexo e portaria. Nada dentro da casa principal. Viviane não explicou o motivo, não precisava, as duas sabiam. Clara ouviu tudo de pé, com as mãos na frente do corpo, igual fazia quando era chamada para ouvir alguma coisa que não queria ouvir. Assentiu uma vez. Perguntou se havia alguma outra instrução. Viviane disse que não. Clara foi embora pelo corredor, sem dar a Viviane o prazer de ver nenhuma reação. Mas quando dobrou a esquina e ficou sozinha, parou. Encostou na parede, fechou os olhos por 3 segundos e respirou fundo. Só 3 segundos. Depois abriu os olhos e foi trabalhar. Passou a manhã inteira no jardim, aparando cerca viva com uma tesoura que estava precisando de amolado, fingindo que aquilo era qualquer dia normal. O sol batia forte na nuca. Os outros funcionários que passavam perto não diziam nada, mas alguns olhavam com aquele olhar de quem entende o que aconteceu sem precisar perguntar. Foi por volta das 9 da manhã que o cheiro chegou até ela. O café. Não era o cheiro do café que ela preparava todo dia. Era o café que a funcionária substituta preparou, com a proporção errada, fraco demais, sem o ponto certo. O cheiro veio pela janela aberta da cozinha e chegou até o jardim de um jeito que Clara nem esperava notar. Mas Rodrigo notou antes dela. Ele estava no corredor interno quando o cheiro mudou. Parou no meio do passo. Ficou parado por alguns segundos com os olhos semicerrados, como se estivesse tentando alcançar alguma coisa que estava quase lá. Uma imagem, uma sensação. Alguma coisa que aquele cheiro errado estava tentando despertar por contraste, pela falta do que deveria ser. Rosana, que estava 2 passos atrás dele com o caderno de anotações, perguntou se estava bem. Ele não respondeu. Foi até a janela da sala que dava para o jardim e olhou para fora. Clara estava de costas, com a tesoura na mão, trabalhando na cerca viva do lado esquerdo do jardim. Ele ficou olhando por um momento. Depois foi até a cozinha, passou pela funcionária substituta, sem dizer nada. E ele mesmo colocou a chaleira para ferver. A funcionária perguntou se precisava de ajuda. Ele disse que não. Fez o café do jeito que não sabia que sabia fazer. As mãos foram até a lata, mediram a quantidade, sem que ele precisasse pensar. A água entrou na temperatura certa. O tempo de espera foi exato. Quando terminou, ficou olhando para a xícara fumegante na bancada com uma expressão que Rosana, da entrada da cozinha, não soube descrever no caderno de anotações. Pegou a xícara e foi até a porta dos fundos que dava para o jardim. Clara ouviu a porta abrir e virou. Viu Rodrigo parado no degrau com uma xícara estendida na direção dela. Não disse nada. Só esperou. Ela limpou as mãos na calça, desceu as luvas de jardinagem e foi até ele. Pegou a xícara, tomou um gole. E algo no rosto dela mudou de um jeito que ela não conseguiu esconder a tempo. Está do jeito certo, ela disse baixinho. Eu sei, ele respondeu. Não sei como sei, mas sei. Ficaram ali, ele no degrau e ela no jardim, sem que ninguém dentro da casa pudesse ver direito. O sol da manhã batia de lado. Os pássaros faziam barulho nas árvores do fundo, e por um momento, naquele espaço pequeno entre os dois, não havia milionário nem empregada. Havia só 2 seres humanos tomando café na claridade da manhã.
Por que você não entrou? Ele perguntou. Porque me disseram para não entrar. Rodrigo ficou olhando para ela. Quem disse isso tem autoridade para dizer. Clara pensou antes de responder. Tem, por enquanto. Aquele por enquanto ficou suspenso no ar entre os dois. Rodrigo entendeu o que estava dentro dele. Não fez mais perguntas, mas também não voltou para dentro imediatamente. Ficou mais alguns minutos ali, no degrau, olhando para o jardim, como se precisasse daquele ar, daquela luz, daquela distância da casa que sufocava por dentro. Quando finalmente foi, Clara ficou com a xícara vazia na mão e o peito cheio de alguma coisa que não sabia nomear direito. O dia passou. Clara trabalhou no jardim até o fim da tarde, foi para a lavanderia do anexo, dobrou roupas, organizou o que precisava ser organizado e voltou para seu quarto quando o sol já estava baixo. Lavou o rosto, sentou na beira da cama e ficou olhando para a lata de biscoito na prateleira. Tinha pensado naqueles fragmentos de papel o dia inteiro. Tinha pensado no que o Dr. Fábio disse. Tinha pensado em Viviane falando baixo no telefone de manhã. Tinha pensado em Isabela e o caderno de Rosana. Tinha pensado em Henrique, que quase não aparecia na mansão porque estava ocupado demais, sendo o que o pai ainda era. Levantou, pegou a lata, abriu e espalhou os fragmentos na cama mais uma vez. Desta vez olhou com mais calma, com mais atenção. Tentou encaixar não pelas bordas rasgadas, mas pelo conteúdo. E foi num fragmento menor, que tinha ficado dobrado dentro de outro maior, que ela encontrou alguma coisa que não tinha visto antes. Era parte de um nome, incompleto, mas legível o suficiente. Terminava em Henrique. E abaixo, numa linha diferente, as palavras autorização de movimentação, seguidas de um valor que tinha muitos zeros. Clara ficou olhando para aquele pedaço de papel por um longo tempo. Não era o nome do pai, era o nome do filho. Guardou tudo de volta na lata, fechou a tampa devagar e ficou sentada na beira da cama com as mãos juntas na frente do rosto. Estava começando a entender o tamanho do que tinha guardado. E estava começando a entender também o tamanho do risco que corria se alguém descobrisse que ela tinha guardado. Naquela noite, o jantar na mansão foi tenso, de um jeito diferente dos outros dias. Henrique apareceu pela primeira vez em dias. Chegou tarde, cumprimentou o pai com um abraço que Rodrigo recebeu sem retribuir e se sentou à mesa com aquele jeito de quem está representando um papel, mas esqueceu de ensaiar direito. Rodrigo ficou observando o filho durante o jantar. Não falou muito, mas observou. Clara, que servia a água na área interna excepcionalmente porque a outra funcionária havia saído mais cedo, notou que Rodrigo estava diferente, mais atento, como se alguma coisa tivesse acordado nele naquele dia e ainda não tivesse voltado a dormir. Em determinado momento, Henrique mencionou casualmente uma decisão que havia tomado na empresa. Algo sobre um contrato novo, um fornecedor diferente, uma mudança na linha de operação. Falou rápido, entre uma garfada e outra, como quem está tentando fazer uma informação grande passar despercebida num momento pequeno. Rodrigo colocou o talher na mesa devagar. Você assinou esse contrato? Henrique parou de mastigar. Assinei. Era urgente e você não estava em condições de... Eu perguntei se você assinou. Não pedi justificativa. O silêncio que caiu sobre a mesa foi do tipo que todo mundo sente, mas ninguém sabe quebrar. Viviane levantou para pegar mais água. Isabela ficou olhando para o prato. Henrique ficou com a expressão de quem foi pego num lugar que achava que era seguro. Eu estava protegendo os interesses da família, Henrique disse, com a voz firme, mas os olhos desviando. Os interesses da família. Rodrigo repetiu devagar, como se estivesse experimentando o peso de cada palavra. Ou os seus interesses? Ninguém respondeu. Clara, parada perto da entrada da sala com o jarro de água na mão, não respirou por alguns segundos. Henrique tentou sorrir. Pai, você ainda está se recuperando. Não precisa se preocupar com isso agora. Quando você estiver melhor,
A gente senta e eu explico tudo com calma. Rodrigo ficou olhando para o filho por um momento. Depois voltou para o prato e não disse mais nada. Mas Clara viu. Viu que aquele silêncio não era concordância, era acumulação. Era um homem que estava juntando peças sem que ninguém percebesse, devagar, com uma paciência que vinha de algum lugar que a perda de memória não tinha alcançado. Depois do jantar, quando Clara recolhia os pratos da mesa, Rodrigo passou por ela no corredor e parou. Falou baixo, sem virar o rosto completamente na direção dela. Aquela conversa que você ouviu, entre elas. Você disse que iam te afastar porque você conversa comigo. Pausa. Tem mais alguma coisa que você ouviu que eu deveria saber? Clara olhou para os lados. Estavam sozinhos no corredor. Tem, ela disse. Igualmente baixo. Quando você quiser me contar, eu escuto. E foi embora pelo corredor sem esperar resposta, sem pressionar, sem exigir. Apenas deixou a porta aberta. Clara ficou parada com a pilha de pratos nas mãos e o coração acelerado. Pensou na lata de biscoito no quarto. Pensou no fragmento com o nome incompleto e os zeros. Pensou em 11 anos de silêncio que de repente pesavam diferente, agora que havia alguém do outro lado disposto a ouvir. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Clara não chorou. Ficou acordada sim, mas não de medo. De decisão, que é uma coisa completamente diferente, e quem já sentiu os dois sabe distinguir sem precisar explicar. Ela ia contar. Não sabia ainda como, não sabia ainda quando, mas ia. Porque 11 anos de abaixar a cabeça ensinam muita coisa, e uma das coisas que ensinam é reconhecer quando chegou a hora de erguê-la. A demissão veio numa manhã de sol. Clara estava varrendo a entrada do jardim quando ouviu Viviane chamar seu nome da varanda. Não era o tom de quem precisa de alguma coisa. Era o tom de quem já decidiu alguma coisa. Clara conhecia a diferença. Tinha 11 anos de prática em distinguir os tons daquela voz. Largou a vassoura encostada no muro e foi até a varanda com as mãos limpas na frente do corpo. Viviane estava de pé, bem vestida como sempre, com Isabela ao lado e 2 outros funcionários da mansão presentes, claramente chamados como testemunhas. Aquilo já dizia tudo antes de qualquer palavra ser dita. Clara! Viviane começou com aquela voz firme de apresentação formal. Após avaliarmos o seu desempenho e comportamento nas últimas semanas, decidimos encerrar o seu vínculo com a família. Você tem até o fim do dia para recolher seus pertences. Clara ficou parada. Respirou. Qual foi o motivo? Conduta inadequada dentro da residência. Que conduta? Viviane não piscou. Aproximação indevida com o senhor Rodrigo em um momento de vulnerabilidade dele. Isso não é aceitável, e você sabe disso. Um dos funcionários presentes olhou para o chão. O outro ficou olhando para a parede. Ninguém disse nada. Clara sentiu cada segundo daquele silêncio como se fosse físico. Eu cuidei dele, Clara disse com a voz baixa, mas estável. Quando ele caiu, fui eu que segurei a cabeça dele no chão. Fui eu que gritei por socorro. Fui eu que fui ao hospital sem que ninguém pedisse porque não conseguia ir embora. Isso é conduta inadequada? Isso é exatamente o problema, Viviane respondeu, sem nenhuma hesitação. Você ultrapassou o seu lugar. Aquela frase específica. Clara a sentiu de um jeito diferente de qualquer outra coisa que Viviane tinha dito em 11 anos. Não porque era a mais cruel, mas porque era a mais honesta. Era o que a família pensava desde sempre, dito finalmente em voz alta, na frente de testemunhas, com sol de manhã e passarinho cantando ao fundo, como se o mundo fosse normal. Clara assentiu uma vez. Virou. Foi para o seu quarto. Pegou a mochila que guardava no alto do guarda-roupa. Colocou dentro as roupas que eram suas, os documentos, a foto da mãe que ficava em cima da mesa de cabeceira, o caderno onde anotava coisas às vezes sem razão nenhuma, só para não deixar os pensamentos soltos. Pegou a lata de biscoito, abriu uma vez, olhou para os fragmentos de papel, fechou e colocou dentro da mochila.
Olhou para o quarto pequeno uma última vez. 11 anos daquelas paredes. 11 anos daquele teto baixo, daquela janela que dava para o muro do fundo, daquela cama de solteiro com o colchão que afundava do lado esquerdo. Havia mais vida naquele quarto pequeno do que em qualquer um dos quartos imensos do andar de cima. Pelo menos era o que ela precisava acreditar naquele momento. Fechou a porta sem trancar. A chave ficou na fechadura. Quando atravessou a sala principal com a mochila no ombro, Rodrigo estava sentado no sofá da sala de leitura, com um livro aberto no colo que claramente não estava lendo. Levantou os olhos quando a viu. Ficou parado por um segundo, olhando para a mochila, para a expressão dela, para a rigidez dos ombros que Clara carregava quando estava segurando alguma coisa com força demais. Ele se levantou. "O que está acontecendo?" Viviane apareceu na entrada da sala antes que Clara pudesse responder. "Rodrigo, Clara está indo embora. Ela mesma decidiu que era hora de seguir em frente. Não é nada dramático." Clara olhou para Viviane. Depois olhou para Rodrigo. E, naquele segundo, diante daquele homem que tinha perdido a memória, mas não tinha perdido a capacidade de enxergar, ela tomou a decisão mais difícil e mais simples da sua vida. "Não foi assim que aconteceu", ela disse. Viviane abriu a boca. Rodrigo levantou a mão numa direção que fez Viviane parar sem que ele precisasse dizer nada. Foi até Clara. Parou na frente dela. "Me conta." "Rodrigo, ela está..." Viviane. A voz dele não estava alta, estava baixa, e era exatamente essa diferença que deixava claro que não era pedido. "Sai da sala." O silêncio que se seguiu foi do tipo que dói em quem está acostumado a mandar. Viviane ficou parada por alguns segundos, com a mandíbula travada, e saiu sem dar as costas, recuando devagar até desaparecer pelo corredor. Rodrigo olhou de volta para Clara. Esperou. "Me demitiram", ela disse. "O motivo oficial foi conduta inadequada. O motivo real é que conversei com o senhor, que fiquei perto, que não fiz o que eles esperavam, que era sumir e não ser vista." Rodrigo ficou ouvindo com aquela atenção quieta que ele tinha, aquela capacidade de ouvir sem interromper que Clara tinha percebido desde os primeiros dias. "Senta", ele disse. "Não posso mais sentar nessa casa. Fui demitida." "Senta", ele repetiu, com uma gentileza que não era fraqueza. Clara largou a mochila no chão e sentou na poltrona mais próxima. Rodrigo sentou no sofá em frente, e foi ali, naquela sala de leitura com luz de manhã entrando pela janela alta, que tudo começou a sair. Ela não planejou contar tudo, mas começou a falar e as palavras foram vindo num ritmo que ela não controlava mais. Contou os 11 anos. Contou as humilhações pequenas que se acumulavam como água que vai enchendo um copo devagar até transbordar. Contou o dia em que lavou a roupa de uma festa inteira sozinha porque mandaram embora as outras funcionárias e ninguém avisou que ela ficaria sozinha. Contou o Natal que trabalhou sem folga e recebeu como agradecimento uma caixa de bombons com a embalagem amassada. Contou as vezes que ouviu Viviane comentar com amigas que empregada boa é a que não tem opinião. Contou tudo isso sem rancor, sem dramatismo, com aquela voz plana de quem está descrevendo fatos, porque os fatos já são suficientemente pesados por si mesmos. Rodrigo ouviu tudo sem piscar. Quando ela parou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, com uma voz que tinha alguma coisa quebrada dentro: "Eu estava aqui durante tudo isso." "Estava. E não fiz nada." "Não." Ele fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos. Quando abriu, havia uma clareza neles que Clara não tinha visto antes. Não era a clareza de quem lembrou, era a clareza de quem entendeu. E às vezes, entender dói mais do que lembrar. "Eu me lembro de uma noite", ele disse devagar, como se estivesse puxando algo de muito fundo. "Você estava no corredor. Alguém tinha gritado com você por alguma coisa. Você ficou parada, abaixou a cabeça, e eu passei por você. Fui direto para o escritório. Fechei a porta. Parou.
Eu lembro de ter pensado que não era assunto meu. Clara ficou olhando para ele. Era assunto meu, ele disse. Era minha casa. Era minha responsabilidade, e eu fechei a porta. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio. Cheio de 11 anos, de corredores, de cabeças abaixadas, de portas fechadas, de copos manchados e natais sem obrigado. Eu preciso te pedir desculpas, Rodrigo disse. Não pelo que eu não lembro, mas pelo que eu estou entendendo que fiz. Clara sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era perdão ainda. Era o espaço onde o perdão poderia caber um dia, se ela deixasse. Não respondeu com palavras. Ficou olhando para ele por um momento e então se abaixou, abriu a mochila, tirou a lata de biscoito e colocou na mesa de centro entre os dois. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar, ela disse. Abriu a lata. Espalhou os fragmentos na mesa com cuidado, como quem manipula algo que sabe que é importante sem saber ainda o tamanho disso. Rodrigo se inclinou para frente. Olhou para os pedaços de papel e o rosto dele mudou devagar, como alguém que reconhece um cheiro antes de reconhecer a fonte. Onde você achou isso? Na lixeira do seu escritório. Dias depois que o senhor voltou do hospital. Parou. Tem o nome da empresa. Tem números grandes. E tem parte de um nome. Apontou para o fragmento. Termina em Henrique. Rodrigo ficou olhando para aquele pedaço de papel por um tempo que pareceu longo demais. A mandíbula estava travada. As mãos, que estavam abertas sobre os joelhos, fecharam devagar. Você guardou isso desde então, ele disse. Não era pergunta. Guardei. Mesmo depois da ameaça de Viviane. Mesmo depois. Ele levantou os olhos da mesa e olhou para Clara com uma expressão que ela não sabia nomear direito. Não era gratidão ainda. Era algo mais fundo. Era o reconhecimento de alguém que passou a vida inteira cercado de pessoas que queriam alguma coisa dele. Olhando pela primeira vez para alguém que não queria nada. Que guardou um segredo perigoso sem pedir proteção, sem pedir recompensa, sem pedir nem mesmo um obrigado. Você sabia que isso era perigoso para você, ele disse. Sabia. E guardou mesmo assim. Guardou. Rodrigo ficou em silêncio. Depois se levantou, foi até a janela, ficou de costas para ela por alguns segundos olhando para o jardim. Quando virou, havia uma decisão no rosto dele que Clara reconheceu imediatamente. Era o rosto de alguém que acabou de encontrar o chão depois de muito tempo flutuando. Você não vai embora hoje, ele disse. Rodrigo, você não vai embora. Pegou os fragmentos com cuidado, um por um, e os colocou de volta na lata. Fechou a tampa, colocou a lata debaixo do braço. E eu vou precisar de um advogado. O Dr. Ernesto chegou à mansão na manhã seguinte. Rodrigo havia ligado na noite anterior, usando um número que estava salvo no celular com apenas as iniciais ER. Um contato que a família não havia bloqueado porque não sabia o que significava. O advogado atendeu na primeira chamada, ouviu tudo em silêncio e disse que estaria lá às 9 da manhã. Viviane não foi avisada, nenhum dos filhos foi avisado. A única pessoa que sabia era Clara, que havia passado a noite no seu quarto a pedido de Rodrigo, com a mochila ainda desfeita na cama e a lata de biscoito em cima da mesa. O Dr. Ernesto era um homem de cabelos brancos e voz tranquila, do tipo que fala pouco e pensa muito. Chegou com uma pasta fina debaixo do braço, cumprimentou Rodrigo com um aperto de mão longo e os dois foram direto para o escritório sem parar para conversar com ninguém no caminho. Rodrigo fechou a porta, girou a chave. Clara estava no corredor quando ouviu o clique da fechadura. Respirou fundo e foi para a cozinha preparar café, porque era a única coisa que sabia fazer quando não havia mais nada que dependesse dela. Viviane desceu as escadas por volta das 10 da manhã e parou no meio do caminho quando viu o carro do Dr. Ernesto estacionado na entrada pela janela do mezanino. Ficou parada ali por alguns segundos, olhando para aquele carro como se estivesse tentando calcular alguma coisa. Depois desceu o resto das escadas mais rápido do que o normal e foi direto para o escritório.
Bateu na porta. Silêncio do outro lado. Bateu de novo, com mais força. Rodrigo, eu preciso entrar. A voz de Rodrigo veio clara e firme do outro lado. Agora não. Tem alguém aí com você? Quem é? A voz de Viviane estava controlada, mas havia alguma coisa embaixo dela que Clara, parada na entrada da cozinha, reconheceu como medo. Rodrigo, eu tenho o direito de saber o que está acontecendo dentro da minha própria casa. Da minha casa, Rodrigo respondeu, sem raiva, só correção. Viviane ficou parada na frente da porta fechada por um momento que pareceu longo demais. Depois virou, viu Clara parada na entrada da cozinha e caminhou em sua direção com aquele passo rápido e controlado de quem está com raiva, mas não pode demonstrar. Você fez isso, Viviane disse baixinho, chegando perto o suficiente para que só Clara ouvisse. Você colocou isso na cabeça dele. Clara não recuou. Eu não coloquei nada na cabeça de ninguém. Você é uma empregada. Você foi demitida. Você não deveria nem estar aqui. Pois estou, Clara disse, com uma calma que veio de um lugar novo, um lugar que ela não sabia que existia dentro dela até aquela semana. E enquanto o senhor Rodrigo quiser que eu esteja, eu fico. Viviane olhou para ela por um longo segundo. Depois foi embora pelo corredor sem responder, pegou o celular e saiu pela porta da frente discando. Dentro do escritório, o doutor Ernesto havia passado as últimas 2 horas reconstruindo os fragmentos de papel sobre a mesa de Rodrigo, usando fita adesiva fina e uma lupa que tirou da pasta. Era um trabalho de paciência, mas era o tipo de trabalho que ele havia feito muitas vezes ao longo de décadas de advocacia. Quando terminou, ficou olhando para o documento reconstituído por alguns segundos. Depois, olhou para Rodrigo. Você sabe o que é isso? Não lembro de ter assinado. Você não assinou. O doutor Ernesto apontou para a linha de assinatura. Está em branco. O documento foi preparado, mas nunca finalizado. O que significa que alguém pretendia completar essa assinatura de outra forma. Parou. Ou esperava um momento em que você não tivesse condições de perceber o que estava assinando. Rodrigo ficou olhando para aquela linha em branco. É uma autorização de movimentação. É uma transferência de controle acionário. Se assinada, transferiria 42% das suas cotas do Grupo Valente para uma empresa de fachada. O doutor Ernesto abriu a pasta e tirou algumas folhas. Eu fiz algumas verificações esta manhã antes de vir. Essa empresa de fachada tem um único sócio registrado. Colocou a folha na frente de Rodrigo. Henrique Valente. O silêncio que tomou o escritório naquele momento era diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Era o silêncio de uma verdade que finalmente ocupa o espaço que estava vazio. Rodrigo ficou olhando para o nome do filho impresso naquele papel por um tempo que o doutor Ernesto respeitou sem interromper. Depois, Rodrigo se recostou na cadeira, fechou os olhos por alguns segundos e, quando abriu, havia uma decisão ali que não deixava espaço para dúvida. O que eu preciso fazer? Primeiro, recuperar o acesso às contas operacionais da empresa que foram redirecionadas para Henrique durante sua ausência. Segundo, revogar qualquer procuração ou autorização temporária que tenha sido emitida sem sua presença formal. O doutor Ernesto começou a anotar. Terceiro, e mais importante, documentar tudo. Cada movimentação, cada decisão tomada enquanto você estava fora, cada papel assinado em seu nome. Quando isso pode começar? Já começou. Henrique chegou à mansão no fim da tarde sem saber de nada. Viviane havia ligado para ele, mas não havia dito o motivo real. Disse apenas que havia uma situação com o pai que precisava ser resolvida pessoalmente. Henrique entrou pela porta principal com aquele jeito de quem está acostumado a resolver problemas alheios e partiu direto para o escritório do pai. A porta estava aberta dessa vez. Rodrigo estava sentado atrás da mesa. O doutor Ernesto estava na cadeira ao lado, com a pasta aberta na frente. Henrique parou na entrada. Olhou para o advogado. Olhou para o pai.
Olhou para a mesa onde os fragmentos de papel reconstituídos estavam dispostos lado a lado com documentos novos impressos. Pai, o que é isso? Entra e fecha a porta, Rodrigo disse. Henrique entrou. Fechou a porta. Ficou de pé porque não havia sido convidado a sentar, e aquele detalhe pequeno já dizia muito sobre quem estava no controle daquela sala. Eu vou te fazer uma pergunta, Rodrigo disse, e eu quero que você pense bem antes de responder, porque o Dr. Ernesto está aqui e tudo que for dito nessa sala importa. Pausa. Você usou minha ausência para preparar uma transferência de controle da empresa para o seu nome? Henrique abriu a boca, fechou, olhou para os papéis na mesa, olhou para o pai. E Clara, que estava do lado de fora do corredor com um copo de água que ninguém havia pedido, mas que ela havia trazido porque precisava estar perto, ouviu através da porta entreaberta o silêncio que veio depois da pergunta. Um silêncio que durou tempo demais para ser inocência. Eu estava protegendo? Não. Rodrigo não levantou a voz, mas a palavra cortou o ar de um jeito que fez Henrique parar no meio da frase. Você não estava protegendo nada, você estava aproveitando. Clara se afastou da porta devagar, foi até a janela do corredor e ficou olhando para o jardim. O sol estava descendo. As árvores projetavam sombras longas no gramado. Era um fim de tarde igual a tantos outros naquela mansão, mas completamente diferente de todos eles. Na manhã seguinte, antes que a cidade acordasse, representantes do escritório do doutor Ernesto chegaram com documentos. Henrique perdeu acesso às contas operacionais da empresa com efeito imediato. As autorizações temporárias foram revogadas. O documento de transferência jamais assinado foi formalmente invalidado e registrado como evidência de uma tentativa de movimentação irregular. Isabela, ao saber, foi até o quarto de Rosana e a encontrou arrumando as malas. A cuidadora colocou o caderno de anotações em cima da cama, olhou para Isabela e disse apenas: "Eu não faço parte disso." Pegou a mala e saiu. Viviane ficou na sala de estar durante horas sem falar com ninguém. Quando Clara passou pelo corredor no fim do dia, as duas se cruzaram no mesmo ponto de sempre, aquele trecho entre a cozinha e a escada, onde tantas humilhações haviam acontecido ao longo de 11 anos. Viviane olhou para Clara, e foi ela quem desviou o olhar primeiro. A reunião foi convocada por Rodrigo sem aviso prévio. Uma manhã, antes do café, ele pediu que todos os funcionários da mansão se reunissem na sala principal às 9 horas. Todos, sem exceção. Clara soube pelo mesmo recado que os outros, entregue por um dos funcionários mais antigos da casa, com aquela expressão de quem não sabe o que está por vir, mas sente que é importante. Viviane desceu as escadas naquela manhã com o rosto fechado de quem passou a noite calculando. Isabela veio atrás, mais quieta do que de costume, com os braços cruzados e os olhos percorrendo o ambiente como se estivesse procurando uma saída que não aparecia. Henrique não foi. Havia dormido fora depois do confronto com o pai, e o silêncio que deixou atrás de si dizia mais do que qualquer palavra que pudesse ter dito. Os funcionários se posicionaram em semicírculo na sala principal. Clara ficou no canto, perto da janela, com as mãos juntas na frente do corpo, naquele jeito de sempre. Só que desta vez não era submissão, era presença. Havia uma diferença entre as duas coisas que ela estava aprendendo a sentir. Rodrigo entrou pela porta lateral. Estava de roupa simples, sem terno, sem o peso visual do homem poderoso que costumava ocupar aquela sala. Ficou de pé no centro, olhou para cada rosto presente e começou a falar com aquela voz baixa e firme que Clara havia aprendido a reconhecer como a mais verdadeira que ele tinha. "Eu perdi a memória", ele disse, "mas aprendi algumas coisas nesse tempo que talvez nunca tivesse aprendido se continuasse sendo quem eu era." Fez uma pausa.
Aprendi que essa casa funcionava porque algumas pessoas aqui dentro carregavam muito mais do que o peso do próprio trabalho. Carregavam o peso do silêncio que eu deixei se instalar aqui. Ninguém se mexeu. Rodrigo começou a chamar cada funcionário pelo nome, um por um, olhando nos olhos, reconhecendo anos de trabalho com uma especificidade que surpreendia, porque vinha de um homem que havia perdido a memória e mesmo assim havia prestado atenção suficiente nas últimas semanas para saber o nome do filho de um deles, há quanto tempo outra estava na casa, o que cada um fazia além do que estava na descrição do cargo. Clara ficou por último. Rodrigo andou em direção a ela devagar. Parou a alguns passos de distância e ficou em silêncio por um momento que toda a sala sentiu. Viviane, do lado oposto da sala, estava imóvel. Clara trabalha nessa casa há 11 anos, Rodrigo disse, mas falava para ela, não para a sala. Nesse tempo, foi ignorada, diminuída e ameaçada. Fez o trabalho dela com uma dignidade que essa casa não merecia. E quando eu caí, literalmente, ela foi a primeira a chegar. Foi a única que foi ao hospital sem ser chamada. Foi a única que ficou do meu lado sem querer nada em troca. Parou. E foi ela quem guardou os documentos que salvaram tudo que construí na vida. O silêncio que veio depois era do tipo que dói em quem tem consciência pesada. Eu devo a ela mais do que posso pagar, Rodrigo continuou, mas vou começar tentando. Foi nesse momento que ele tirou do bolso um envelope e entregou para Clara. Ela olhou para o envelope, olhou para ele e abriu devagar. Dentro havia uma carta com papel timbrado do Grupo Valente. Ela leu. Leu de novo. Levantou os olhos. Isso é sério? Ela perguntou baixinho. É sério. A carta formalizava a criação de uma fundação vinculada ao Grupo Valente, voltada para trabalhadores domésticos e funcionários em situação vulnerável. E nomeava Clara como diretora executiva da iniciativa, com salário, estrutura e autonomia real para construir o que precisasse ser construído. Clara ficou olhando para aquele papel por um tempo longo. Havia muita coisa dentro daquele momento. 11 anos de silêncio. 11 anos de cabeça baixa. 11 anos de copos manchados e natais sem obrigado e corredores onde ninguém havia de verdade. Tudo aquilo estava dentro daquele papel de alguma forma, não como cicatriz, mas como fundação, como a razão pela qual aquilo fazia sentido. Ela não chorou na frente de todo mundo. Dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e disse apenas, eu aceito. Rodrigo assentiu. E havia no rosto dele algo que Clara reconheceu como alívio, do tipo que vem não de quem está dando alguma coisa, mas de quem está finalmente fazendo o que deveria ter feito antes. Mais tarde, naquele dia, o Dr. Ernesto voltou à mansão com documentos adicionais. Havia uma última questão a ser resolvida, e Rodrigo havia pedido que fosse feita naquele dia, sem adiar. O item que Viviane havia retirado da gaveta no dia da queda de Rodrigo era um documento. Clara não sabia o que era, mas havia guardado aquela imagem desde o primeiro dia. Foi o Dr. Ernesto quem descobriu, através do rastreamento de documentos do escritório, o que havia sido removido. Era um testamento. Um testamento antigo, feito anos antes, que destinava parte significativa do patrimônio de Rodrigo a uma instituição beneficente que ele havia apoiado discretamente durante anos, sem que a família soubesse. Viviane havia encontrado o documento na gaveta e o havia retirado antes que qualquer pessoa de fora tomasse conhecimento da sua existência. Quando Rodrigo soube, ficou em silêncio por um tempo que o doutor Ernesto respeitou sem interromper. Depois disse apenas, eu me lembro dessa instituição. E era verdade. Era uma das primeiras memórias longas que havia voltado dias antes, sem que ele entendesse de onde vinha. Agora entendia. O testamento foi recuperado, formalizado e registrado. Viviane foi informada pelo Dr. Ernesto com a frieza técnica que a situação exigia.
Ela ouviu tudo sentada na sala de jantar, com as mãos sobre a mesa, sem dizer uma palavra. Quando o advogado terminou e foi embora, ela ficou sozinha naquela sala por um longo tempo. Clara passou pelo corredor e viu Viviane através da porta entreaberta. Não havia satisfação naquilo, havia apenas a sensação quieta de que as coisas estavam ocupando o lugar onde sempre deveriam ter estado. Algumas semanas depois, Clara foi até o banco do jardim onde costumava sentar escondida quando precisava chorar longe de todo mundo. Sentou no mesmo lugar de sempre. O jardim estava igual. As árvores, a grama, a luz da tarde que entrava de lado entre os galhos. Tudo igual. Mas ela era diferente. Rodrigo apareceu pela porta dos fundos alguns minutos depois com 2 xícaras de café. Sentou ao lado dela sem perguntar se podia. Clara não disse nada. Aceitou a xícara. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, olhando para o jardim, tomando café como faziam na cozinha, mas agora do lado de fora, na claridade da tarde, sem porta fechada, sem corredor, sem ninguém para interferir. Você já pensou em ir embora de vez? Rodrigo perguntou. Começar em outro lugar, sem esse peso todo. Clara pensou antes de responder. Pensei, muitas vezes. Tomou um gole. Mas fui ficando. Primeiro porque precisava do emprego, depois porque me acostumei. E no fim, acho que fiquei porque sabia que alguma coisa aqui ainda não tinha terminado. E agora terminou. Ela olhou para ele. Agora começou. Rodrigo ficou olhando para o jardim. Havia nas feições dele aquela leveza específica de quem largou um peso que carregava sem saber que carregava. A memória havia voltado quase toda, aos poucos, em fragmentos que foram se encaixando como peças de um quebra-cabeça que ficou espalhado por semanas no chão. Mas o homem que havia voltado não era exatamente o mesmo que havia caído. Era melhor. Não de um jeito grandioso, de um jeito real. De tudo que esqueci e lembrei, ele disse. O que ficou mais claro foi simples. Pausou. Tem gente que vale ouro e é tratada como se não valesse nada. Isso nunca mais vai acontecer aqui. Clara olhou para a xícara nas próprias mãos. Ficou em silêncio por um momento, depois levantou, foi até a porta dos fundos, parou e virou. Eu sempre soube o quanto eu valia, Rodrigo. A voz estava firme, os ombros eretos, os olhos diretos. Só precisava que alguém mais também soubesse. Entrou pela porta e foi embora pelo corredor com aquele passo que não era mais de quem abaixa a cabeça. Era de quem sabe para onde está indo. O jardim ficou quieto. O café esfriou nas xícaras. E naquela mansão que havia sido palco de tanta frieza durante tanto tempo, algo que se parecia muito com justiça finalmente encontrou o seu lugar.